Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Deixa eu pôr um efeitinho aqui. Pronto. Pra quem não me conhece, sou a Vanessa, da Esotérica Holística, e trabalho com atendimentos terapêuticos, esotéricos, tudo voltado para autoconhecimento. E também sou amante dos livros. E esse é um dos livros dos tantos que eu comprei e acabei não lendo. Eu li só o começo, que foi o que eu compartilhei com vocês já. E é um modo de eu conseguir tanto compartilhar conhecimento, né? Não só do livro, mas da minha experiência, dos meus estudos, enfim, da minha perspectiva, como também uma forma de eu conseguir ler os livros, né? Que eu tanto compro, que eu tanto gosto e dar continuidade a eles. Esse e-book se chama Dieta Espiritual, mas eu não gostei muito dele, tanto que eu não dei continuidade ao livro, porém eu acho interessante os temas que esse autor traz, né? O primeiro capítulo aí foi sobre preocupação e traz aí tanto a questão de informações para a gente identificar o que é preocupação, até onde é saudável, até onde, a partir de onde que não é, né? Então, essa questão da gente não ter o que fazer sobre alguma coisa e a gente ficar preocupada, né? Não vai fazer bem. Em geral é quando tira o nosso sono, em geral é quando a gente não consegue pensar em outra coisa, que a gente desperdiça muita energia em algo que não tem que a gente possa fazer, né? E aí a gente deixa de se ocupar com coisas que realmente a gente pode fazer, né? Pra gente se sentir bem ou para colaborar em alguma situação, enfim. Tem algumas outras informações, né, que eu achei legal, com a questão da profecia autorrealizável. Acho que é a minha parte preferida, né, principalmente porque eu trabalho com oráculos, né, então essa questão da gente tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente coloca para os outros, né, e principalmente o jeito como você coloca, né, não colocar como algo determinante, né? Porque dependendo de quem ouve, pode acabar tomando como verdade e aquilo ser manifestado na vida da pessoa, a pessoa fazer aquilo se manifestar de fato, de tanto ela acreditar. Então é importante tomar cuidado, né? Tanto com o que você fala e do jeito que você fala para as pessoas, quanto também prestar atenção nas pessoas que a gente busca conselho, nas pessoas que a gente busca orientação, seja espiritual, seja no esoterismo, seja nas amizades, seja na família, seja onde for, né? Para que a gente consiga se responsabilizar mais pelo nosso bem-estar e para a gente estar mais consciente, né? Do que faz bem pra gente, do que não faz, então o que evitar, o que a gente pode evitar e o que a gente pode desenvolver, enfim. E então esse segundo capítulo aqui começa sobre o tema estresse, né? Tanto que eu mudei o nome da série, era Dieta Espiritual, que é o nome do livro, para como lidar com, né? Então, aí são várias sériezinhas que eu vou fazer, uma de cada capítulo. A primeira, ele diz que ia ser a mais comprida, sobre a preocupação, porque desencadeia muitos outros problemas, né? A preocupação. Mas eu discordo dele, né? Porque o estresse hoje em dia realmente é uma das coisas que realmente causa muitas questões. Tanto que nessa história eu vou acrescentar alguns sintomas do estresse que eu conheço. E ele começa com uma historinha, como todo capítulo ele vai começar com uma historinha. Ele fala que uma mulher, né, na historinha aqui inventada, uma mulher foi promovida à diretoria de criação numa agência de publicidade. E que por conta disso, né, ela vem sentindo palpitações, né, taquicardia, transpirando demais, suando muito e apresentando outros sintomas claros aí de estresse. E aí eu vou acrescentar aqui, provavelmente, sentindo dores de estômago, dores de cabeça, dormindo mal, sem conseguir relaxar para descansar para absolutamente nada, né? Irritação constante, talvez coceira, né? Irritações, alergias, questões de pele,
problemas de caspa, de se machucar, né, por conta de coçar, de se machucar com a unha sem perceber, às vezes, ATM, né, de pressionar um dente contra o outro enquanto tá dormindo, ou quando tá estressado durante o dia, e aí fica tudo doendo aqui, o maxilar, né, os dentes. Isso pode dar dor de cabeça também, porque aqui tá conectado com a cabeça, pode dar dor de cabeça, tensão muscular, então dor nas costas, dor na coluna, dor no pescoço, torcicolo. Então, uma série de problemas que pode ocasionar tanto físicos, quanto emocional, quanto, né, mental. Não é só o estresse, sintomas básicos e simples, porque tudo tá conectado, né? Quando um lado tá desequilibrado, acaba desequilibrando os outros também. Então, essa personagem, né, essa mulher, ela acaba conseguindo estabelecer algumas prioridades nessa nossa nova função no trabalho dela, mas como os problemas são novos e não param de aparecer nesse novo cargo no trabalho dela, ela se mantém em constante estado de alerta, né? Ela não consegue relaxar, ela não consegue descansar, ela não consegue ficar tranquila, ela não consegue ficar em paz, né? Ela sempre tá em alerta, em estado de, né, adrenalina e o que vai acontecer, eu preciso resolver, eu preciso isso e aquilo, e ela não descansa, né? Ela não consegue descansar. Consequentemente, irritação, estados de humor, de estafa, cansaço, né? Imunidade vai lá para baixo, né? Gripes, resfriados, enfim. E depois que ela passa por uma crise de pânico, ela vai no médico, o médico receita ansiolítico para ela, que é remédio para ansiedade, que a deixa então sonolenta e não resolvem a situação, né? Então, o ansiolítico ela deixa ela mais calma, mas meio dopada. E aí, ao invés dela conseguir resolver o caos que é essa nova função, né, com muitas tarefas para ela resolver, muitas vezes acaba prejudicando ela porque ela não consegue resolver, né? Porque ela tá com sono, aí retarda uns pensamentos, né? A atividade mental já não funciona normal com o remédio, e aí ela não consegue raciocinar direito para resolver o que ela precisa resolver. E se ela não conseguir lidar com esse estresse, com esse estado, né, de estresse, sem o remédio, né, e conseguir se adaptar a esse novo cargo, muito provavelmente ela vai ter que pedir para voltar para o cargo anterior, né, que apesar de ter menos responsabilidades, também o salário vai diminuir, né, então nem todo mundo quer isso. E aqui eu coloco que é uma situação que muitas vezes, em geral, acontece com a gente. Quando a gente tá estressado, em geral é porque a gente queria algo muito, muito, muito. E a gente fez muito para conseguir, a gente batalhou muito para conseguir o que a gente queria, né? A gente tá aqui, a gente quer chegar aqui. E a gente batalha muito para chegar aqui, porém a gente não se prepara emocionalmente, a gente não se prepara psicologicamente, a gente não se prepara a rotina, né? O que a gente vai precisar de corpo, de emocional, para dar conta desse novo estágio, né, na nossa vida. Porque em geral, acho que a gente trabalha muito só o mental na parte racional, prática e do momento do agora, né? A gente não se prepara para o que está por vir. Muitas vezes a gente não sabe como que é, mas a gente pode conversar, né, com pessoas que já chegaram ali, para a gente se preparar, para a gente saber, opa, então vai ter novas tarefas assim, assado, então eu posso fazer uns cursos antes para me preparar para isso. Eu posso me colocar na terapia, né, para conseguir lidar com isso, pedir mentoria de alguém que já trabalhou com isso ou que passa por alguma situação dessa, né? Pessoas às vezes querem ter filho, mas não imagina, né, o trabalho que dá ou as questões que podem aparecer, né? Então, buscar essa ajuda, buscar esse conhecimento para saber lidar com as situações desafiadoras, que para cada um vai ser né, a mesma situação problema que aparecer para mim pode ser incrivelmente desafiadora para mim
e fácil para você. Ou vice-versa, né? Pode ser incrivelmente fácil para mim, mas super desafiadora para você. Então, vai depender muito de pessoa para pessoa, de situação para situação. Então, é importante sim a gente se abrir para buscar essa ajuda quando a gente precisar e não só querer tapar buraco, né? Aí veio crise de pânico, então eu vou tacar o remédio para eu não ficar em pânico, mas eu não resolvo o problema, né? Do que tá causando esse estresse todo e como que eu posso lidar com as situações que estão me causando estresse, né? E ir puxando, né, do sintoma para a raiz do problema, para conseguir resolver aqui. Não ficar tentando tapar os buracos, porque se você tapa os buracos, vai aparecer outros, né? Que nem aquela questão do desenho animado da minha época, pelo menos, em que sei lá, tapar buraco de vazamento de água, né? Você tapa um lugar, vai vazar em outro lugar. E aí você tapa outro lugar, vai vazar em outro lugar. E aí você vai ficar cheio de tapa-buraco e vai continuar vazando, porque aí você não tá resolvendo o vazamento, você tá tapando o sintoma, né? Você tava trabalhando meio que a consequência do vazamento e não a causa do vazamento, né? Então, tem isso também, tem a analogia do pneu furado, né? Que sempre tapa um buraquinho e aí vaza por outro pedaço do pneu. E aí você tapa o outro buraquinho e aí vaza por outro buraco no pneu. Então, assim, enquanto não resolve o problema de onde está vazando, né? Escapando o ar de onde não devia, muito provavelmente vai continuar murchando o pneu. Então, assim, é a mesma coisa com a gente, né? Se a gente continua tapando os buracos, que são sintomas, ao invés de resolver a raiz do problema que está causando esses sintomas, do estresse, no caso, muito provavelmente não vai resolver. E se resolver, vai voltar o problema. Se não igual, em geral, é pior que volta. Porque se a gente não aprende a lição, se a gente não se desenvolve, se a gente não amadurece o que precisa amadurecer dentro da gente para aquele problema ser sanado, ele volta, né? Que nem videogame. Enquanto a gente não aprende o que tem que aprender naquela fase, a gente não passa de fase, né? Então o problema se repete, se repete, se repete até a gente aprender, até a gente criar ali aquele conhecimento, aquela experiência para conseguir passar para outra fase, né? E aprender coisas novas. Aí vem desafios diferentes, não quer dizer que deixe de vir desafios, né? Mas aí a gente tem um repertório muito maior para trabalhar com a gente, para trabalhar com as situações que vêm pra gente, e assim a gente vai amadurecendo, né? Então, acho que é importante sim a gente pensar nisso e não ficar só tentando nos enganar, ficando só na superficialidade, porque ficar no superficial é fácil e é confortável, porque a gente não olha para coisas que às vezes vai doer, às vezes não vai ser tão legal de enxergar, às vezes a gente acha que vai perder tempo olhando para certas questões que agora não tem tempo para olhar, porque é muita coisa para ver, mas quanto mais você demora para olhar para tudo isso, para esses conteúdos dentro de você, mais isso vai se acumulando, não vai ficar menos coisa, né? Se você deixar para depois, só vai ampliar, inclusive, porque conforme você não resolve isso, novos problemas vão surgindo para te forçar a trabalhar isso. Então, quanto antes você resolve olhar, tem essa coragem, cria essa coragem para tratar dessas questões, lidar com essas questões, melhor, tá? Então, fica aqui esse convite para você se cuidar com relação às suas questões, porque suas questões só você sabe, né? E peça ajuda se precisa de um terapeuta, de um psicólogo, de quem for que puder te ajudar. Porque a gente tem pontos cegos. Nem sempre a gente vai enxergar tudo o que acontece dentro da gente ou enxergar de fora a situação, né? Porque quando a gente enxerga de fora, a gente consegue ver muito mais do que quem tá vivendo, às vezes, a situação, que tá muito envolvida e a gente só enxerga ali aquele tequinho, né? Que é aquilo que a gente tá vivendo. Muitas vezes quem tá de fora consegue enxergar um pouco além do que quem tá vivendo aquela situação consegue enxergar. Então é isso por hoje.
A próxima leitura virá sobre o que é estresse, mas eu não sei o que eu vou achar sobre esse trechinho, então eu vou ler primeiro e depois eu trago aqui de uma forma provavelmente mais didática, tá bom? Gratidão aqui pela companhia, espero que tenha gostado, que tenha feito sentido para você, que tenha saído alguma informação que possa ser útil para você de alguma forma desse vídeo. E assim continuamos no próximo vídeo, na próxima leitura. Até o próximo vídeo, gratidão!